Então, vamos começar. Bom, primeiro, gente, bom dia para todo mundo. Eu tenho alternado, nas quartas-feiras, uma semana eu faço uma sessão com alguns casos escolhidos assim para apresentar alguns aspectos de imagem. Na sessão seguinte, eu tenho dado uma aula qualquer dessas que estão, porque eu já dei em congressos anteriormente. Basicamente, essa sessão é a sessão que a gente faz para os residentes do fundão. Mas com essa pandemia rolando, a gente resolveu fazer a sessão online e, com isso, abriu até um espaço para outras pessoas. Eu tinha explicado na sessão anterior que me incomodava um pouco, quer dizer, ver a maioria dos residentes do Rio, especialmente aqueles que estão em hospitais assistenciais, etc. e tal, não ter essa oportunidade de ter tanta atividade científica. Então, a sociedade se propôs, a gente juntos combinou, de disponibilizar isso para todos os residentes, e não só para os residentes, para todo mundo que tivesse interessado. E na sexta-feira, eu tenho dado uma aula, essa sim, normalmente é para os R1s, mas todo mundo que quiser também fique à vontade, sobre padrões básicos. Então, eu discuto coisas bem elementares de tomografia com os R1s, mas fique também à vontade aqueles que quiserem participar. Então, vamos ver alguns casos aqui e vamos ver o que a gente pode discutir. Na sessão passada, a gente discutiu, um dos assuntos discutidos foram os testilomas. E eu mostrei alguns casos e mostrei que os aspectos de imagem eram muito diversificados, mas que tinha algumas coisas que eram muito importantes. Primeiro, a história de cirurgia prévia, né? Mesmo que essa cirurgia muitas vezes ocorreu anos ou até décadas atrás, mas a história de cirurgia torácica. E dois, um aspecto de imagem que chama muito atenção é esse aspecto mais denso, serpinginoso no meio das lesões. Isso aqui é uma grande coleção que se formou ao redor dessa compressa. E isso aqui no interior é a imagem da compressa. Aqui, um outro caso, também, uma imagem ovalar, e no interior, esse aspecto serpinginoso que é da compressa. Aqui já é mais difícil de definir, porque é uma lesão que não tem essas características. Isso aqui, na verdade, era gaze que tinha ficado na cavidade torácica. Esse paciente tinha operado 3 meses antes de uma revascularização de miocárdio. Então, é um aspecto menos típico, mas, obviamente, com a história da cirurgia, é uma hipótese que tem que ser pensada. Tá? E aqui, o aspecto da peça, né? A lesão aberta e a compressa lá no interior. Então, esse é um aspecto muito, muito, muito sugestivo em termos de imagem. E agora eu vou mostrar alguns aspectos que, quando presentes, praticamente fecham esse diagnóstico, que é a presença das marcações metálicas nas compressas. Isso é regra em muitos lugares, quer dizer, em muitos países a compressa tem que estar marcada, mas aqui no Brasil a gente vê muitos, muitos, muitos casos de compressa sem estar marcada. Então, quando ela está marcada, a gente vê aqui, isso aqui na tomografia, essas marcações metálicas que fecham o diagnóstico. É uma lesão que, isoladamente, podia parecer um abscesso, ou até com esse aspecto de ar no interior desse jeito, podia até parecer um infarto, mas a presença da marcação metálica faz o diagnóstico. Opa, estou maluco. E aqui as compressas e gaze com marcação. Então, isso aqui são as fitas de marcação e é o que a gente vê na imagem.
Eu mostro aqui também alguns casos de abdômen, porque o raciocínio é o mesmo no tórax, as massas, tá? E as marcações metálicas. Então, é uma imagem que vocês têm que ficar atentos, porque quando presente, ela é muito sugestiva. Está vendo? Radiografias, inclusive, simples do abdômen, onde a compressa está lá marcada. Aqui uma massa, né? Uma massa grande nessa seta, umas imagens serpiginosas que a gente já vê aqui, né? Parece até um bolo de Ascaris, quem via criança há bastante tempo atrás, há muito tempo que eu não vejo isso, mas era o aspecto que a gente via em bolo de Ascaris. Mas está aqui a marcação indicando que é, na verdade, uma compressa. E a gente discutiu também, na sessão passada, um outro tipo de corpo estranho na cavidade pleural, que era o oleotórax. Eu expliquei que o oleotórax era uma cirurgia, quer dizer, um complemento de uma cirurgia que era feita há muito tempo atrás, isso é da primeira fase da década passada, ou seja, 1950, nessa época, isso parou de ser feito, então a gente via em pacientes bastante idosos, né? E com esse aspecto aqui de massa, nesse caso, tinha essa massa na porção superior do hemitórax, a ausência de uma costela, né? Podendo entrar certamente no diagnóstico diferencial um tumor de pulmão que tivesse invadido a parede, mas na tomografia a gente via que essa lesão era heterogênea e tinha presença de gordura no interior, a gente vê aqui mais preto na seta, e áreas de calcificação. E essa doente tinha de ter feito essa aplicação de óleo, uma coisa que era usada em tratamento de tuberculose para ocupar espaço, e era uma injeção de óleo feita na região. E eu aproveitei isso para mostrar esse outro caso aqui de compressa, que é um aspecto até parecido com o anterior, mas vejam, na tomografia a gente vê aquele aspecto que eu chamei a atenção, aquele aspecto serpinginoso no interior. Então, isso aqui é uma compressa. Tá? E está aqui a peça, né? A gente vendo, ela se organiza, quer dizer, o organismo organiza, ela fica encapsulada, né? Com formação de líquido, e no interior a compressa que a gente está vendo aqui. Bom, esse outro caso aqui não tem a ver com o que a gente vinha discutindo, é um terceiro caso diferente, onde a gente tem um tumor de pulmão, aliás, um nódulo, né, pulmonar, muito especulado, com aspecto, fazendo sugerir um aspecto de lesão maligna, e esse paciente tinha dores nas extremidades, especialmente mãos e pés, mas também braços, antebraços e pernas, e a tomografia mostra, a radiografia de osso mostra um aspecto de reação perióstica. A gente vê bem aqui, a esse nível, na tíbia. Isso aqui esse aspecto de periostite associada a dores ósseas em mãos e pés é muito sugestivo de uma síndrome que a gente chama de osteoartropatia pulmonar hipertrófica. E quando a gente encontra isso, paciente com essa clínica, é mandatório radiografar o tórax, porque muitas vezes esse paciente ou vai ter um tumor de pulmão, ou um tumor de mediastino, às vezes até condições não neoplásicas crônicas pulmonares podem fazer isso, né? Então, isso é a chamada osteoartropatia pulmonar hipertrófica. Veja esse outro caso aqui, né? Nos fêmures, esse duplo contorno da cortical que corresponde à reação perióstica. De um lado, de outro, a gente vê a mesma coisa aqui na fíbula. Vejam, esse duplo contorno aqui, que é a reação perióstica.
Então, isso é a chamada osteoartropatia pulmonar hipertrófica. De novo aqui, vejam, isso aqui mais interno a cortical normal, isso aqui o periósteo reagindo. Tá? Então, isso é osteoartropatia pulmonar hipertrófica. Esse outro caso aqui de uma criança, uma coisa muito importante, especialmente em crianças, quer dizer, o pneumologista não tem muito essa ideia, mas o radiologista é obrigado que tenha, lembrar que raio-x de tórax não é só pulmões, pleura, coração, quer dizer, tem outras coisas que a gente analisando pode fazer determinados diagnósticos. E aqui a gente vê essa criança, né? Radiografia, pulmões aparentemente normais, mas observem esse úmero aqui. A cabeça do úmero, a gente não está vendo o osso da epífise e está vendo que não tem um contorno definido da metáfise que está alargada. Né? Eu vou mostrar um detalhe disso, mas isso aqui é muito característico. Vejam, aqui, aquele paciente e aqui um normal para vocês verem a diferença. Tá? Então, a cortical fica bem definida, né? O núcleo epifisário bem definido. Aqui alargou e ficou completamente mal definido, porque houve proliferação aí cartilaginosa. E isso aí é típico de raquitismo. Tá vendo? Aqui a gente vê também esse punho, mostrando o mesmo aspecto, tá? Da metáfise alargada, frangeada, sem limites bem definidos. Então, é a chance que o radiologista tem de fazer um diagnóstico, quer dizer, ajudar o pediatra, ajudar o assistente, levando essa informação do diagnóstico. Aqui, para vocês verem bem a diferença, um punho normal, né? A metáfise ainda não, a epífise ainda não fundiu, né? Mas a gente vê a textura óssea normal, a cortical definida, e aqui aquela metáfise alargada. Né? Esse outro caso aqui é um caso que eu achei bastante interessante, porque a gente vê nessa tomografia pulmão, a gente vê uma coleção pleural, um derrame pleural, e a gente vê aqui, além do derrame, que o parênquima colapsado tem áreas de maior densidade no interior. Ou seja, ele está colapsado, mas ele tem áreas densas no interior. E tem um aspecto aqui que provavelmente passaria despercebido nesse exame, mas é uma calcificação na dura mater. Uma calcificação dentro do canal medular. Vejam aqui no detalhe, essa calcificação em meia-lua, tá? Dentro. Então, isso aqui é um caso, esse paciente tinha um hiperparatireoidismo secundário, tá? E isso aqui é um caso de calcificação pulmonar metastática. Vejam, então tem as calcificações no parênquima e tem a calcificação da dura, que é um achado mais raro, mas é muito sugestivo dentro desse contexto. Então, calcificação pulmonar metastática. Esse aqui é um outro caso onde, nessa época de Covid, né, provavelmente a primeira olhada dada numa tomografia com esse aspecto, sem que a gente soubesse a clínica, ia ser pensado em vidro fosco relacionado à Covid. Mas vejam, tem algumas coisas que começam a ficar diferentes. Lá embaixo tem umas calcificações na porção inferior. Então, além do vidro fosco, a gente vê calcificação. E se vocês prestarem atenção, aqui na periferia desse vidro fosco também tem calcificação. Opa. Covid não calcifica, né? Então, esse aspecto aqui já é um aspecto completamente diferente. E aqui nessas imagens com janela de mediastino,
a gente vê muito bem essas calcificações, né? Alguém até podia pensar numa primeira ideia, mas será que isso aí não é asbestose, por exemplo, que podia fazer calcificações pleurais? Mas veja, no meio daquelas áreas de vidro fosco, aqui nessa janela, a gente vê que realmente tinham aqueles focos de calcificação. E isso era também um caso de calcificação pulmonar metastática. Tá? Por favor, desliguem os microfones, porque está entrando interferência. E a gente vê aqui nessas lesões, broncograma aéreo, etc. e tal, e calcificações de permeio. Eu vou discutir com vocês, numa próxima situação, causas de calcificação no meio de consolidações de vidro fosco. Quando a gente encontra esse aspecto, isso restringe muito as possibilidades diagnósticas. Eu vou fazer uma discussão especificamente sobre isso. A gente já viu na semana passada a amiodarona, mostrando lesões densas de permeio a consolidações, e agora a gente está vendo a calcificação metastática. Esse caso aqui é um caso do Dr. Arthur Soares, lá de São José do Rio Preto, é um caso muito interessante que a gente publicou uns anos atrás. Era um homem de 67 anos, tinha tosse de espineia, era um ex-fumante, e ele tinha uma insuficiência renal crônica com hipercalcemia e hipercalciúria. E fez a tomografia e mostrou esse aspecto. Ele tem imagens nodulares mal definidas, parecem nódulos, mas com característica de nódulos do espaço aéreo. Vejam que eles preservam a periferia do pulmão, não há nenhum deles em contato, então eles são basicamente centrolobulares, né, com uma característica muito própria. Na janela de mediastino, eles apresentam focos de calcificação no interior. Tá? A gente poucas vezes usa a palavra patognomônico em radiologia de tórax, porque os aspectos muitas vezes são superponíveis a várias doenças, mas essa aqui é um momento que a palavra patognomônica pode ser usada. Esses nódulos, tá, do espaço aéreo, tendendo a confluir em algumas áreas, tá, com focos de calcificação no interior, só existe uma condição que faz isso, é a calcificação pulmonar metastática. Tá? E essa lesão, ela é comum, ela é vista especialmente em pacientes com insuficiência renal. Tá? Pacientes que cursam com hipercalcemia, com hipercalciúria. Né? Então, aqui o desenho. Nódulos centrolobulares, popando a periferia, confluentes, com focos de calcificação central. Tá? O que é a calcificação metastática? Esse termo metastático não tem a ver com tumoral, com neoplásico. Ele tem a ver porque acontecem depósitos de cálcio em tecidos previamente normais. Por exemplo, isso pode acontecer no estômago. Por exemplo, a gente viu na dura mater, naquele caso anterior. Então, esse depósito em outras localizações. Isso acontece basicamente em doenças que alteram o metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, condições que cursam com hipercalcemia. A condição que a gente mais vê isso é a insuficiência renal crônica. Pacientes, às vezes, tendo dialisados, é a hora que a gente vê. Mas lembrar que doenças ósseas, doenças com destruição óssea, por exemplo, mieloma múltiplo, por exemplo, metástases líticas, elas podem cursar com calcificação metastática. Tá? Então, esse caso do Dr. Arthur, né, mostrando lá em cima já focos de calcificação maiores, de permeio aquelas lesões. E a lâmina mostra isso. São calcificações ao longo de septos alveolares. Esse é o padrão básico que faz vidro fosco. Porque, mas espera aí, mas por que calcificação faz vidro fosco? Porque calcificam os septos alveolares, mas o ar no interior continua. Então, essa densidade do ar tão baixa
nivela a densidade das calcificações e faz o vidro fosco. Quando essas calcificações formam blocos, como aqui, aí já não tem ar no interior. E a gente vê, então, esse padrão de blocos de calcificação de permeio. Então, é isso que a gente vê na calcificação metastática. Esse é um outro caso que também é muito interessante, era um homem de 49 anos, tinha febre, perda de peso, dores ósseas, e ele faleceu 7 dias depois de ter feito esse exame. E o exame mostra isso. Consolidação, né, com broncograma aéreo, outros focos de condensação não homogênea, e a gente vê que essa consolidação ela é mais densa do que o coração. Então, é uma consolidação densa. Esse paciente, na verdade, ele tinha mieloma múltiplo. E ele fez esse quadro de calcificação metastática secundária ao mieloma. Então, aqui a gente vê uma característica interessante, que é a calcificação nas paredes das artérias. Está vendo? Também a parede da artéria tem calcificação, tem edema, mas basicamente a calcificação. E isso é uma outra condição que a gente pode ver, que são doenças ósseas, doenças com destruição óssea, né? Aqui um outro caso, o Dr. Arthur, lá de São José do Rio Preto, mostrando essas lesões também tendem a predominar em campos superiores. Tá? E, eventualmente, curtam também com calcificações vasculares, como a gente vê aqui. Tá vendo? Aquele mesmo aspecto dos nódulos confluentes, né? Centrolobulares, popando a periferia. Eventualmente, a gente não vê a calcificação e aí o diagnóstico já fica mais amplo. Mas com essa clínica de insuficiência renal crônica e esse padrão, o diagnóstico que se impõe é calcificação metastática. Esse aqui é um caso lá de Salvador, da doutora Rúbia, uma colega nossa, e eu achei um aspecto muito bonito também. Mas do mesma coisa, vocês vejam, os focos de vidro fosco, né, ocupando mais espaço aéreo, poupando a periferia do pulmão, né, num paciente com insuficiência renal crônica. Então, um aspecto que se repete. Aqui outros campos mostrando esse mesmo padrão, né? E vocês vejam o predomínio nas porções superiores, as bases bem mais poupadas do que os campos superiores. E esse caso foi um caso muito interessante que a gente acompanhou no Antônio Pedro há uns tempos atrás. Era uma mulher de 48 anos que apresentou escarro de sangue com falta de ar e ela estava em insuficiência renal crônica num programa de diálise. E a tomografia mostrou essas áreas em vidro fosco, janela de mediastino não mostrava calcificação, e isso ficou um diagnóstico diferencial muito difícil. Isso podia ser uma infecção secundária associada, isso podia ser sangramento, já que ela tinha escarros com sangue, e isso podia ser calcificação metastática, já que ela era uma renal crônica, e esse paciente acabou indo à biópsia. E a biópsia, quando ele fez a biópsia, aconteceu isso aqui, derrame pleural, e vejam, o pulmão colapsou ali, e o que a gente não via antes na janela de mediastino, vejam, do outro lado, do lado direito, não há nenhum aspecto de calcificação, mas quando esse pulmão colapsou, saiu o ar, e aí as calcificações se tornaram mais evidentes. Então, na verdade, embora isto patologicamente tenha sido confirmado, o diagnóstico já ficou definido só nesse exame de pós-biópsia imediata,
porque o pulmão colapsado aqui já mostrou que não era infecção, que não era hemorragia de outra natureza, e sim que haviam calcificações e que era um caso de calcificação metastática. Quando eu falo em consolidações hiperdensas, tá? A gente vai ver na sexta-feira, eu vou dar uma aula sobre consolidações, e a gente vai ver que a densidade mais comum de consolidações é essa densidade de partes moles. Isso, a grande maioria das consolidações tem esse padrão. Mas, eventualmente, elas podem ter áreas de muito baixa densidade, de densidade negativa, como nesse caso, que tinha menos 82 unidades. Consolidação com densidade negativa é presença de gordura no interior. Isso é diagnóstico de pneumonia lipoídica. Ou, eventualmente, terem alta densidade. A gente já viu consolidações com alta densidade em amiodarona e acabou de ver em calcificação metastática. Eu chamo de alta densidade ou alta atenuação e não calcificadas por um motivo muito simples. Não necessariamente é cálcio que tem. A gente vai ver que as causas, algumas causas aqui, na talcose é a presença de talco, na miodarona é a presença de iodo, na siderose é a presença de ferro. Ou seja, uma série de outros elementos diferentes do cálcio podem levar a esse aumento de densidade. E essas aqui são as grandes causas para consolidações hiperdensas. Então, a gente já discutiu calcificação metastática, já discutiu impregnação por amidarona, e ao longo das próximas conversas, a gente vai ver a microlitíase, a talcose e a amiloidose parenquimatose. Eu sempre coloco embaixo algumas referências, porque se eventualmente vocês quiserem ler um pouco mais sobre o assunto, são alguns artigos que a gente publicou, ou da literatura, que não nossos, mas onde esses assuntos são discutidos mais a fundo. Outra coisa que eu queria aproveitar e falar, que eu lembrei agora, é que com esse número de pessoas, 150 pessoas estão assistindo no momento, obviamente é impossível a gente abrir para discussão. Então, não tem muito como fazer isso. Mas eu queria deixar todos vocês à vontade, os que eu conheço, os que eu não conheço, para alguma dúvida que tenha ficado, me manda um e-mail, faz a pergunta, que eu vou ter assim, o maior prazer em responder, ou alguém que queira algum desses artigos, pede por e-mail, eu mando também. Então, vocês fiquem muito à vontade para acionar, para isso poder ter uma utilidade maior. Esse outro caso aqui, a gente está falando de imagens densas, né? Olha que aspecto interessante. Esse paciente tem várias imagens muito densas, densidade metálica, né? Espalhadas pelo parênquima, em alguns lugares até ramificando, como a gente vê aqui nessa base direita. Ramificações ao longo. Isso aí foi uma tentativa de suicídio com mercúrio. Isso era um rapaz, um jovem, e ele tentou suicídio, ele quebrou um monte de termômetros, né, botou numa seringa e injetou na veia do braço. Então, a gente vê aqui o mercúrio nas partes moles do braço, né, e a gente via também o mercúrio embolizando no pulmão, nas artérias pulmonares. Então, isso aqui é um desenho de artérias pulmonares bem na periferia. Então, um aspecto curioso de uma tentativa de suicídio. Esse outro caso aqui é um caso que eu achei bastante interessante, porque é uma mulher de 71 anos que tinha um diagnóstico de câncer de pulmão e fez essa tomografia para estadiamento. E ela tinha um nódulo no parênquima, e tinha essa imagem aqui no mediastino, que eu acho que qualquer um de nós, num primeiro olhar, ia achar que era um linfonodo crescido, né? Uma linfonodomegalia.
Só que essa imagem, essa lesão, tinha uma densidade muito baixa, uma densidade quase de líquido. Eu vejo, às vezes, discutindo com os residentes, mediram a densidade? Não. Não sei o quê. E vejo até alguns colegas não acreditando muito nessa questão de densidade. A gente lembra que um sujeito ganhou um prêmio Nobel por desenvolver estudos em cima de densidade. E aí vem alguém e fala que isso é bobagem, né? Quer dizer, parece até o pessoal da Terra plana, mas o fato é que isso tem, muitas vezes, uma importância fundamental para o diagnóstico. Então, vamos ver em seguida, né, a imagem que eu chamei a atenção foi essa aqui, essa imagem, cujo um diagnóstico diferencial importante seria um linfonodo. Né? Essa imagem aparece de novo a esse nível. Tá? E só que essa imagem tinha densidade praticamente de água. Tinha duas unidades Hounsfield, era a densidade. Obviamente, isso não é densidade de um linfonodo. Tá? E isso é o recesso pericárdico superior. Isso é uma estrutura normal, anatômica. O pericárdio ele faz esse recesso na porção superior e pode simular uma linfonodo megalia. Tá? Então, está aqui o desenho, olha, ele subindo e fazendo aquele recesso lá. Então, uma coisa importante para quem faz radiologia torácica, especialmente para quem lida muito com oncologia, é conhecer essa anatomia do pericárdio, porque esses recessos eles podem confundir com linfonodomegalia. E não é o único. Eu vou mostrar para vocês. Outros casos. Se eu conseguir me situar de novo aqui, tá? Tinha mostrado então essa densidade. E a gente tinha visto numa outra sessão um caso de tuberculose, cheia de escavações, e que o paciente fez pneumomediastino e fez pneumopericárdio. E olhem aqui, que curioso, que no pneumopericárdio também esse gás foi lá para cima e ocupou a mesma localização daquele recesso, ou seja, o recesso na anterior cheio do líquido pericárdico e aqui o recesso cheio de ar. Então, é uma região anatômica que precisa ser bem conhecida, tá vendo? Tanto o líquido como o ar. E aqui uma outra região, também existe o recesso pericárdico e que pode fazer confusão diagnóstica, é aqui na entrada da veia pulmonar inferior. O pericárdio ele vem aqui nessas setas brancas e ele abraça essa entrada da veia pulmonar inferior direita quando ela mergulha no átrio. E o acúmulo de líquido nessa região pode sugerir também linfonodomegalia. Vejam aqui bem contrastado. Isso aqui é o recesso pericárdico da veia cava, da veia pulmonar inferior direita, cheio de líquido, simulando uma linfonodomegalia. Aqui na ressonância, olha que interessante, o recesso cheio de líquido. Então, é uma estrutura anatômica meio complicada e que tem que ser conhecida por conta do diagnóstico. Veja, isso aqui foi numa mulher de 50 anos com tumor de mama. Quer dizer, a grande hipótese acaba sendo linfonodomegalia se você não medir a densidade, ver que isso é líquido e conhecer também a localização exata. Esse caso foi um caso aqui muito interessante recentemente, é um caso também lá do Dr. Arthur e da doutora Luciana Volpon, de São José do Rio Preto. Vejam, esse paciente tem essa imagem arredondada, junto ao que é o contorno cardíaco, na porção inferior do mediastino, e que se projeta a esse nível. Né? E entra na discussão aí massas dessa região. Né?
Então, ali bem desenhado a lesão. E aqui a tomografia mostrando de novo a entrada da cava, da veia pulmonar inferior, e mostrando que é uma grande coleção de líquido no recesso pericárdio. Então, conhecer essa estrutura é uma coisa interessante. E é interessante também que esse caso do Dr. Arthur e da doutora Luciana, a gente acabou até publicando recentemente, ele foi feito por conta de um alargamento de mediastino que esse paciente tinha. Esse paciente tinha um alargamento do mediastino, essa paciente tinha aquela lesão, aquela imagem no raio-x, a tomografia foi feita, foi mostrado que aquela imagem era normal, mas ele tinha também um alargamento no mediastino superior. E aí o estudo com contraste mostrou que isso era um grande aneurisma saccular da veia cava superior. O Dr. Arthur e a doutora Luciana, eles são mestres em fazer essas reconstruções de alterações vasculares. Eu tenho aprendido muito com eles sobre lesões vasculares, e aqui está um exemplo disso, né? Quer dizer, como é que esse exame ficou bem documentado e essa demonstração do aneurisma. Esse paciente foi à cirurgia, está aqui a cirurgia mostrando o aneurisma sendo ressecado. Então, um aneurisma de cava. A gente está muito acostumado a ver em tórax aneurismas arteriais, né? Especialmente aneurismas de aorta, mas aqui um aneurisma de cava. Tá? Outros casos mostrando, esses são de literatura, mostrando, por exemplo, o crescimento do aneurisma em 2 anos. Era também um aneurisma de cava, e esse primeiro exame, 2 anos depois, como é que essa lesão cresceu. E aqui uma complicação importante de aneurismas. Esses aneurismas, eles podem ser saculares, e quando saculares, uma complicação importante é a formação de trombos no interior. E às vezes fazem tromboembolismo, e esses trombos se descolam e vão à distância. Então, aqui um desses casos com trombo no interior. E aqui as reconstruções mostrando o aneurisma. Outro caso, né, mesmo aspecto de aneurismas, vários casos de aneurismas de veia cava. Esse outro aqui, a gente discutiu também na semana passada, alterações de doença de Chagas. Então, alterações pulmonares relacionadas à doença de Chagas, como aspiração, como pneumonia lipoídica por uso de óleo mineral, como consolidações densas com amiodarona em pacientes com cardiopatia, com miocardiopatia chagásica, né? E aqui a gente está vendo um outro caso de um paciente com doença de Chagas, e esse paciente tinha também asbestose. Então a gente vê, primeiro, placas de calcificação pleural, que são muito sugestivas de asbestose. E esse nível no mediastino, que se a gente olhar isso sem as informações clínicas, a primeira coisa que a gente vai achar é que tem um megaesôfago chagásico, né? Um megaesôfago, uma dilatação do esôfago com nível líquido. Mas, na verdade, esse paciente tinha, sim, doença esofagiana, mas já tinha sido operado. Então, isso aqui é uma interposição, tá? Retroesternal. Essa alteração aqui, ela, na verdade, ela é retroesternal. Né? E a gente está vendo ali a reconstrução do trânsito passando para a área retroesternal. Por que a gente via o nível aqui mais medial? Porque aí foi a zona da anastomose. Você vê aqui, ele entra e mergulha no tórax, na porção mais alta. Ou seja, foi feita a reconstrução intratorácica mediastinal,
depois foi derivado para a região retroesternal e daí desce. Ele tinha feito essa cirurgia há 40 anos, né, uma esofagectomia parcial e a interposição de um segmento de cólon entre o esôfago e o estômago, né? Então, está aqui esse aspecto para a gente ver bem, né? E aqui o paciente, está vendo? A alça cólica aqui na porção anterior, né? Onde foi reconstruído. Aqui um outro caso semelhante, também a alça na região subcutânea. Essas reconstruções a gente tem que estar atento, porque elas podem ser feitas de várias formas, né? Elas podem ser internas, elas podem ocupar mediastino posterior, elas podem ocupar mediastino anterior e elas podem ser na parede. E a alça interposta pode ser o estômago, pode ser cólon e pode ser jejuno, como aqui a gente vê as pregas do jejuno, né? Uma alça de jejuno interposta. Aqui uma de cólon, né? Uma de cólon posterior, né? E aqui outra via mediastino posterior. E aqui retroesternal. Então, ficar atento, porque são imagens que, quando você não recebe bem, não recebe os dados clínicos completos, você pode se confundir e fazer diagnóstico diferencial com alterações anormais, né, com condições patológicas. E aqui, por via subcutânea. Então, as várias possibilidades. Esse caso aqui, eu adoraria estar na sessão presencial com os residentes para botar um residente para discutir. Infelizmente, não vai ser possível, mas a gente tem uma radiografia de tórax, né, onde existe uma infiltração pulmonar, né, uma infiltração pulmonar difusa, né, e existe uma imagem muito densa a esse nível, né, que ficou estranha, ficou reta, né, fez um ângulo praticamente reto. Então, aqui a gente já começa a ter algumas pistas para interpretar. Vejam, isso aqui, na verdade, continua. Isso é um derrame pleural que ocupou esse espaço e que comprimiu o pulmão a esse nível. Então, isso aqui é o limite da pleura visceral. Isso aqui é o pulmão. E vejam, quando ele foi comprimido, ele ficou denso. Ele é mais denso do que o derrame, ele é mais denso do que o mediastino. Então, a gente aqui já tem uma pista grande para pensar nas possibilidades diagnósticas de lesões que aumentam a densidade do pulmão, que são aquelas que foram discutidas como consolidações densas. Aqui, então, bem visto esse aspecto. Isso, na verdade, era um caso de microlitise alveolar, onde o derrame pleural, que não tem a ver com microlitise, e microlitise não faz derrame, mas o derrame pleural comprimiu o parênquima e mostrou a densidade aumentada já no raio-x de tórax. Na tomografia, essa densidade fica óbvia dos dois lados. E aqui alguns outros aspectos que mostram, que fazem o diagnóstico da microlitise e calcificação ao longo da superfície pleural e ao longo, essas imagens retificadas, que ao longo de septos interlobulares. Então, esse é um padrão de uma microlitise alveolar que já dava para suspeitar pelo colapso do parênquima. Então, vocês vejam, a gente viu o colapso do parênquima por derrame no caso anterior, em um dos casos anteriores, fazendo o diagnóstico de calcificação metastática. E aqui a mesma coisa num caso de microlitise. Esse outro caso aqui, também nessa época de Covid,
seria muito interessante discutir, é uma mulher de 42 anos, tinha febre, tinha tosse, tinha dispneia. Tinha áreas em vidro fosco, bilaterais, ambos os pulmões, né? E na atual pandemia, o diagnóstico primeiro diagnóstico seria COVID. E é daqueles que o pessoal vai dizer típico, né? Vai se enquadrar típico. Eu detesto esse termo típico, porque, porra, típico na minha cabeça é alguma coisa que é característico, tá? Eu acho que a palavra sugestivo é muito mais bem empregada, porque eu passaria aqui uma manhã inteira mostrando casos típicos, entre aspas, e que não são. Ou seja, por favor, não percam de vista que na epidemia de Covid, na pandemia de Covid, todas as outras doenças continuam existindo, tá? E que o diagnóstico diferencial tem que ser feito com todas as outras doenças que dão o mesmo padrão. Já discuti em sessão anterior que o grande problema atual, talvez o maior, porque a clínica se confunde completamente, é com H1N1. Né? H1N1 e Covid é muito, muito, muito difícil fazer a diferenciação tanto clínica como laboratorial, porque as duas são virais, as duas fazem quadro de hemograma sugestivo, similar, né? E os aspectos tomográficos também são muito semelhantes. Né? Mas esse aqui não. Esse aqui, essa mulher de 42 anos, ela a história dela era uso recente de cigarros eletrônicos. Então, ela fez esse quadro, ela acabou fazendo um lavado broncoalveolar, e o lavado broncoalveolar mostrou macrófagos com gordura no citoplasma, que caracteriza a pneumonia lipoídica, que é uma das alterações observadas, uma das várias alterações observadas em pacientes que fazem uso de cigarro eletrônico. Mas lembrar como diagnóstico diferencial. Esse outro aqui é um caso também que podia, numa primeira olhada, ser confundido com Covid, mas chama atenção que parece que tem uns nódulos menores em vidro fosco e que eles tendem, em alguns lugares, a confluir. Isso aqui já não é um padrão que a gente tem visto em pacientes com Covid. Ou seja, tem focos em vidro fosco, mas aparentemente nódulos confluentes. E a história desse paciente foi muito interessante, porque uma colega nossa, a doutora Isabela, não sei nem se ela está assistindo, ela mandou para trocar uma ideia comigo. Era uma mulher de meia idade que tinha dor na coluna torácica, fez a tomografia da coluna e foram vistos nódulos pulmonares. E aí fez a tomografia de tórax, que foi isso que ela mandou. Não tinha clínica nenhuma respiratória, não era fumante. Né? Então, ela sugeriu que tinham nódulos centrolobulares confluentes, realmente era o que tinha, e opacidades com sinal do halo invertido. E, basicamente, nos lobos superiores, o que eu achava? Papapá. Aí eu respondi para ela que seria interessante saber os dados laboratoriais, mas só com esses dados eu acho que carcinoma bronquioalveolar seria a primeira coisa que eu pensaria. Eu chamo ainda de carcinoma bronquioalveolar, muitas vezes é o adenocarcinoma do tipo lepídico, mas que quase por consagração, esse termo carcinoma bronquioalveolar também, eventualmente, é usado. E aí a gente trocou algumas mensagens, obrigado, mas porque essa primeira hipótese pensou no predomínio, halo invertido, halo invertido. Aí eu falei que eu não estava valorizando isso muito como diagnóstico de halo invertido. Eu acho que são nódulos em vidro fosco, vários deles com centro menos denso que a periferia. E aí mandei para ela 3 casos de bronquíolo alveolar que tinham nódulos semelhantes, e para ver o que ela achava. Mas mostrando para vocês de novo isso, quer dizer, eu não achei que isso era
aspecto de halo invertido. Eu achei que eram nódulos confluentes e que não eram completamente homogêneos, mas não classifiquei como halo invertido. E aí mandei, e estou mostrando para vocês, alguns casos de bronquíolo alveolar que eu tinha comprovados com um aspecto muito semelhante. Está vendo? Esses nódulos, alguns parecem que são menos densos no interior e que tendem a confluir. Então, esse foi um dos casos. Esse aqui, que eu achei mais até semelhante que o anterior, está vendo? Vários nódulos em vidro fosco, em algumas áreas, eles confluindo. Adenocarcinoma lipídico ou bronquíolo alveolar, muitas vezes a gente vê sob forma de nódulo solitário, nódulo em vidro fosco, ou especialmente nódulo misto, nódulo semissólido, com centro mais denso e periferia em vidro fosco. Né? Mas às vezes a gente esquece que essa doença, frequentemente, ela se apresenta de forma difusa. E esse padrão de nódulos é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Olha esse terceiro caso aqui, como é que é parecido com aquele caso da doutora Isabela. Né? Esses nódulos de baixa densidade tendendo a confluir. São 3 casos comprovados de bronquíolo alveolar. E agora, muito recentemente, o doutor Felipe von Ranke me mandou esse caso, que havia uma certa dúvida, esse caso veio de um estado, não lembro bem, do norte ou do nordeste, e havia dúvida no diagnóstico, porque lá na porção superior tinham muitos nódulos. E o pessoal de lá até pensou numa doença granulomatosa, até tuberculose, ostoplasmose entrando no diagnóstico diferencial, mas aqui nas bases tinha esse padrão em vidro fosco e com reticulado no interior, como se fosse uma pavimentação em mosaico. E aí, esse caso veio com, tá vendo aqui o detalhe, né? A gente vê até broncograma no interior e essa pavimentação em mosaico. E chama atenção, a mim chamou muita atenção, que esses nódulos, diferentes dos nódulos, por exemplo, da tuberculose miliar ou da histoplasmose miliar, eles tendem a se grupar. Eles fazem grupamentos, não são nódulos completamente individualizados. Aqui, quando vai descendo, isso fica mais nítido. Eles se grupam. E aqui na base, então, formou uma verdadeira consolidação. Né? Então, isso aí. E esses nódulos vinham evoluindo. Aqui em um mês, né, a gente tem, nesse campo, eles mais individualizados e aqui se fundindo. Né? Então, a pessoa lá que consultou o Felipe tinha mandado isso, que eles estavam discutindo se podia ser infecção fúngica, se podia ser sarcoidose, se podia ser CA de pulmão. Ele, inclusive, depois fez uma biópsia e deu carcinoma bronquíolo alveolar, mas mesmo assim eles estavam questionando, porque acharam que a resposta terapêutica não foi o que era para ser no bronquíolo alveolar, embora câncer é igual briga de rua, né? Porra, não tem regra e não é parâmetro, mas tinham ficado nessa dúvida. E aí o Felipe tinha me mandado isso, na verdade era do Acre o caso, né? Uma residente que tinha essa dúvida, papapá, e eu botei. Felipe, o aspecto tomográfico é bem sugestivo de adenocarcinoma, tipo lipídico, independente da biópsia. A biópsia confirmou, para mim é um diagnóstico correto, papapá, tinha umas lesões também do sistema nervoso, que o Felipe ficou de me dar um retorno, mas o mais importante é a gente ter em mente isso, que esses nódulos, eles não são nódulos do interstício, eles não são completamente individualizados, eles tendem à confluência, e isso fala a favor de doença do espaço aéreo. Quer dizer, com esse padrão, não esquecer de bronquíolo alveolar. Eu vejo bronquíolo alveolar ser muito esquecido em termos de diagnóstico diferencial. E aqui uns casos nossos mostrando esse aspecto das lesões tipo micronodulares, mas tendendo à confluência.
como a gente vê ali, como a gente vê aqui, e aqui na lâmina a gente entende. O paciente faz esses nódulos, em princípio mais individualizados, mas o bronquíolo alveolar ele tende a crescer ao longo dos septos alveolares. Então, quando ele vai crescendo, ele vai se aproximando um nódulo do outro e eles vão confluindo. Então, essa é a explicação histopatológica para essa tendência à confluência. E aqui eu botei para vocês verem um caso de tuberculose miliar, como é que os nódulos são individualizados. Embora uma quantidade muito grande, a gente consegue ver praticamente todos bem definidos, redondinhos. Diferente desse caso do Felipe, onde eles são menos definidos e tendem a confluir. Então, manter isso no diagnóstico diferencial. Bom, a gente já tem 1 hora de sessão. Esse caso próximo é um caso que a gente vai discutir na sessão seguinte, vocês vão gostar, porque também é um caso que o aspecto inicial sugere COVID, né? Os focos em vidro fosco, até alguns aspectos de halo invertido. É um caso da doutora Viviane Amorim, que deve estar nos assistindo, mas que semana que vem a gente vai discutir essa doença. Semana que vem não, daqui a 15 dias. Semana que vem eu vou dar uma aula sobre metástases pulmonares atípicas. E daqui a 15 dias a gente faz nova sessão com esse padrão. Bom, queria agradecer a todos vocês a presença